Jornal Regional já está de volta, a gente fala e vai entender um pouquinho mais sobre a Revolução de 32. Eu sou Ana Maria Reis, vou ficar com vocês aqui pelos próximos minutos. A gente vai entender, conhecer um pouco mais sobre a nossa história, que é importante. Há 93 anos, São Paulo estava em ebulição. Começava a Revolução de 32, que é um dos maiores confrontos armados do século XX aqui no Brasil. 9 de julho de 1932 opunha duas grandes forças. De um lado da trincheira, homens e mulheres do estado de São Paulo que se foram ao combate. Não eram apenas soldados, dezenas de milhares se alistaram como voluntários também. Do outro lado, as forças federais, comandadas pelo então presidente Getúlio Vargas. Em outubro de 1930, Getúlio assumiu o comando do país após dar um golpe. Várias cidades aqui da nossa região, do Vale do Paraíba, tiveram um papel central nesse momento que é histórico, não só aqui para São Paulo, mas para o Brasil também, incluindo, por exemplo, Cruzeiro, Aparecida, Guaratinguetá. E a gente recebe aqui, com muita honra, nos estúdios do Jornal Regional da Rádio Pop, o Coronel PM Elcio da Silva Vieira, que é presidente da Sociedade Heróis Desconhecidos de Guaratinguetá. Muito obrigada por estar conosco, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos ouvintes e telespectadores da Rádio Aparecida. É um prazer estar aqui para contar um pouco da história que hoje comemoramos em São Paulo. Prazer é todo nosso. Gilberto Borges, que é documentarista, voluntário, pesquisador também da Revolução de 32. Seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Bom dia. Bom dia, muito obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui relembrando essa história que é uma das mais importantes do estado de São Paulo. E a gente vai começar um pouquinho falando do contexto dessa revolução, para a gente contextualizar o conflito em si, né? Daqui a pouco a gente fala sobre Guaratinguetá, Cruzeiro, as cidades da nossa região, mas esse movimento tinha como objetivo principal a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte e a redemocratização do país. Era um objetivo muito profundo, não é, Coronel? Pois é. Naquela época, né, como você mesmo disse, Getúlio Vargas tomou o poder de Washington Luiz e começou a governar o Brasil através de decretos interventores. São Paulo, que era um dos estados envolvidos, porque naquela época existia a troca de poder pelas oligarquias do café e do leite, Minas e São Paulo. Mas Getúlio Vargas não aceitou e acabou tomando pela força o poder e começou a governar o Brasil através de decretos interventores, ou seja, a Constituição não tinha mais valor, ela não tinha mais importância. E isso afetou muito a vida de São Paulo, que se sentiu prejudicado através de interventores militares de outros estados, que não eram inclusive daqui de São Paulo, havendo um excesso de intervenções e determinações, e a política e o povo de São Paulo não aceitaram. E aí sublevaram no dia 9 de julho, através de um confronto que aconteceu na Praça da República. 4 pessoas foram feridas, 3 morreram na hora e 1 depois, que são os que levam o emblema MMDC, Martins Miragaia, Drauzio Camargo, um deles aqui da nossa região do Vale do Paraíba, eclodiu. E a nossa região, que é do Vale do Paraíba, está bem no eixo entre a capital de São Paulo e a capital da República, que era o Rio de Janeiro. Então foi um alvo importante e estratégico das ações durante a Revolução. Você mencionou dos jovens, né? É o Martins. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. O que é aqui da nossa região. Você pode falar um pouquinho mais a respeito desse trabalho, deles, do movimento, que eles são agora mártires, né? Existia um movimento estudantil que também lutava a favor da causa de São Paulo, e enfrentou partidos e tropas legalistas na Praça da República em São Paulo. Durante esse confronto, eles foram atingidos mortalmente. Um deles morreu dias depois, mas isso acabou virando símbolo da campanha, né, paulista. O interventor, até a época, Pedro de Toledo, que era indicado por Getúlio Vargas, acabou abraçando a causa, e aí começou a mobilização paulista da sociedade. Aí entraram não só os militares da Força Pública de São Paulo, que é a Polícia Militar atualmente, e jovens, voluntários, famílias que acabaram se integrando a esse movimento, essa tropa, oferecendo inclusive recursos pessoais, dinheiro, joias e mantimentos para poder mobilizar equipamentos, fardamento e combustível para que eles pudessem lutar
em resistência às tropas legalistas. E vocês trabalham, vocês falam, o senhor fala, coronel, com muita propriedade dessa história, faz parte desse movimento para que a gente não se esqueça de toda essa luta que foi relevante. E Gilberto tem um trabalho importante em documentar e fazer com que essa história não seja esquecida, não é, Gilberto? Sim, a gente, ao longo dos anos, a gente vem pesquisando, né, fragmentos da história, e inclusive com pesquisa em trincheiras, né, que foram locais de batalhas, né? E a gente vasculha trincheiras em busca de fragmentos, né, do que foi a guerra. E através desses fragmentos você consegue fazer uma reconstituição aproximada daquilo que foi essa batalha, né, na região, principalmente aqui no Vale do Paraíba. E esses fragmentos depois são expostos em museus da Revolução e ficam à disposição das pessoas que têm interesse na história em saber um pouco de como era a vida naquela época e como foi toda essa batalha, né, que durou pouco tempo, mas foi uma batalha muito intensa, né, e todo esse material, então, acaba se perdendo no tempo se você não faz um levantamento histórico, né? Então, às vezes, um pequeno fragmento que você encontra, ele pode até mudar um pouco a história ou a visão que a gente tem da história. Nesse trabalho, o que o senhor destaca? O que vocês conseguiram encontrar para registrar e como que vocês vão organizando essa documentação? É um arquivo? É um museu? Ou que estrutura vocês têm para deixar tudo isso registrado? Normalmente museu, né? São vários voluntários que a gente tem hoje em dia que pesquisam a história de 32 e cada um faz um trabalho particular, é um trabalho de formiguinha, né? Então, às vezes, alguém vai para uma trincheira e encontra algum material interessante, isso é compartilhado nos nossos grupos, e aí a gente vai para o local também fazer outras pesquisas, fazer mais buscas, e então, assim, cada um guarda um pouco da história, né? E a gente compartilha esse material normalmente para exposições, e ali a gente vai contando a história com um pouco que cada um encontra, né? O meu trabalho principal é o trabalho de registro fotográfico e de vídeo. Então eu já fiz alguns documentários em trincheiras aqui da nossa região, já acompanhei vários grupos fazendo buscas com detetor de metal, e esse material depois é tudo disponibilizado na internet para que as pessoas possam, né, assistir, né, e conhecer a história ali. Viajar um pouquinho na história, bom, exatamente, né? Para a gente entender um pouco de onde a gente está, do que a gente já passou para chegar até onde nós chegamos. E, coronel, as pessoas, nessa época do conflito também, as forças do governo de Getúlio Vargas acusavam o estado de São Paulo de separatista, de ser um estado separatista, mas não era o foco na época, né? Existem especulações de todos os tipos para o governo, o poder, né, local, ajustar a sua ação de acordo com os seus interesses. Uma das ideias era essa, de separatismo de São Paulo. Mas realmente não era, tanto é que depois que aconteceu o término da Revolução, o armistício em Cruzeiro, a vida seguiu. O importante é que a população enxergou um problema, a injustiça, a ditadura, e reagiu. Isso era o mais importante. E São Paulo teve a vanguarda naquela época. Essa história de separatismo existe até hoje. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, muita gente fala que existem grupos separatistas lá, por uma questão até de etnia, né? Existem muitos grupos lá na região do Rio Grande do Sul, são originários da Europa. Tem uma outra vivência, outra forma de vida, de sociedade, mas isso é apenas especulação, mas que muita gente acaba alimentando para provocar algum tipo de conflito. Na verdade, São Paulo se revoltou, né, com a situação política institucional da época e acabou tentando, né, de certa forma, provocar essa mudança e colocar uma lei que pudesse reger todos os cidadãos do Brasil. E foi o que aconteceu em 1934. Getúlio Vargas foi obrigado a declinar dessa forma de governar. Muito embora depois ele tenha sido eleito democraticamente. É o Brasil, o nosso Brasil é isso, né? Esse caldo cultural que a gente não entende. Mas é um contexto histórico, esse do separatismo de São Paulo, que até hoje é refutado, mas existia na época também. Muita coisa que a gente tem hoje só aconteceu por causa dessa revolução, né?
Tudo que acontece na sociedade é influenciado por diversas correntes, né, políticas, ideológicas, e a gente tem que saber separar as coisas, né? Eu queria só voltar a falar sobre a nossa região, que tem o protagonismo nesse período da Revolução. Eu tinha até mandado umas fotos sobre a gente vai já acompanhar. Episódios da Revolução que aconteceram na nossa região. Nós tivemos bombardeio em Guaratinguetá, as trincheiras do Engenheiro Neiva, o túnel de Cruzeiro, o famoso túnel, que até hoje deixou de ser o túnel da Revolução, da Mantiqueira, para ser o túnel fantasma. Dizem que tem fantasma perambulando por lá. O túnel fantasma, o trem fantasma em Guará. Tem esses registros que a gente vai acompanhar logo depois do intervalo. A gente vai continuar conversando, a gente volta já com o senhor. A gente está conversando aqui no Jornal Regional com o coronel da Polícia Militar, Elcio da Silva Vieira, presidente da Sociedade Heróis Desconhecidos de Guaratinguetá. Também está conosco Gilberto Borges, documentarista, voluntário e pesquisador também da Revolução de 32. A gente vai conhecer mais sobre a história. Para quem nos acompanha pelas redes sociais, essas imagens que o coronel falou pra gente também são imagens históricas aqui da nossa região, mas antes a gente confere as vagas da Bolsa de Emprego. Já estamos de volta com o Jornal Regional, hoje conhecendo um pouco mais sobre a nossa história aqui do Vale do Paraíba, em meio à Revolução de 32. Hoje, dia 9 de julho, é uma data muito significativa pra gente falar um pouco sobre história, e recebemos aqui nos estúdios o coronel Elcio da Silva Vieira, que é presidente da Sociedade Heróis Desconhecidos de Guaratinguetá. Também está conosco o documentarista e pesquisador também da Revolução de 32, o Gilberto Borges. Coronel, a gente falava um pouquinho sobre o contexto geral do conflito. Aqui a nossa região, né, tem momentos muito significativos, cidades que participaram diretamente desse combate. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse trabalho da Sociedade Heróis de Guaratinguetá para valorizar as pessoas que participaram desse conflito, as pessoas, os ex-combatentes e os familiares também, não é? Pois é. Esse foi um projeto, né, idealizado pelo professor Leandro Pereira e eu, e o senhor Edson Galvão, falecido já em Guaratinguetá. Hoje, se você perguntar para qualquer jovem, o que é 9 de julho? Ele vai dizer que é um feriado. Feriado. E é um feriado paulista, não é nacional. E às vezes nem lembra que é feriado, viu? Dependendo. Mas ele sabe que não... é um dia que não vai ter aula, não vai precisar trabalhar. Então o que acontece? É a data mais importante do estado de São Paulo, que remonta a uma época em que o estado de São Paulo se protagonizou na história do Brasil. E todos os eventos que foram decorrentes dessas ações e que tiveram como palco a região de São Paulo, Vale do Paraíba e outras regiões do estado, não pode ser esquecido. A nossa região é protagonista. E nós, como de Guaratinguetá, fizemos questão de criar essa entidade para tentar propagar essa história, né? Porque não existe como resgatar uma história se não houver pessoas que divulguem, né? Eu, na ativa, como comandante do batalhão, a gente criou uma corrida e o símbolo dessa corrida era um soldado constitucionalista, um bonequinho, né? Porque era o que representava a nossa região. O que representa a nossa região? A gente poderia citar a Aparecida. Mas no contexto histórico de importância militar e social foi a Revolução. Então a gente criou essa entidade para propagar o conhecimento, principalmente para os jovens, do que foi a Revolução de 32, e com isso a gente pretende, através da educação das escolas, programas como esse de vocês para fazer a divulgação. Usamos essa roupa para identificar exatamente o que era na época. Esse é o fardamento que se usava em 1932 das tropas de São Paulo. E através das relíquias, né, os museus, os depoimentos dos familiares, das pessoas que lutaram. Eu conheci ex-combatentes quando eu trabalhava em Cruzeiro. Eu conheci o túnel da Mantiqueira, o famoso túnel, né, que a gente fala do trem fantasma, das almas penadas, mas ali foi inaugurado por Dom Pedro II para poder ligar Minas a São Paulo, e ali foi teatro de combates muito sangrentos, né, na Revolução. Tudo isso ninguém sabe, virou turismo às vezes, né? Mas é importante a gente fazer esse trabalho, e a nossa entidade foi criada em 2018 com esse intuito. A gente, na medida do possível, tem colocado à disposição da comunidade o nosso trabalho para poder oferecer também a oportunidade de contar as suas histórias. Nós perdemos muitos membros já por causa da idade. Alguns conheciam muito bem essa história, mas o tempo passa e alguns já faleceram.
E a gente está aqui para dar continuidade, mostrar informações, relíquias, histórias e contar a importância da nossa região dentro desse conflito. A nossa região aqui é extremamente estratégica, né, Coronel? Guaratinguetá ali, já bem pertinho do Rio de Janeiro. A gente tem Cruzeiro ali bem pertinho de Minas Gerais, como o senhor falou. Exatamente. E para quem está nos acompanhando pelas redes sociais, consegue acessar, e se você não está, se puder também acessar o YouTube e o Facebook, nós vamos acompanhar agora algumas imagens que retratam um pouco desse conflito aqui na nossa região. Vou pedir a ajuda do Gilberto Borges, que é documentarista, ele faz todo esse trabalho de resgate, traz essas imagens também para a gente comentar. A primeira foto é a cidade de Guaratinguetá durante a Revolução. A gente fala muito de Cruzeiro, mas ali é a estação, não é, Gilberto? Você pode comentar com a gente a respeito dessa Esse imagem? é o famoso trem blindado, né, Coronel? O trem um dos do ícones. demônio, o trem fantasma. Trem seja fantasma. o que for. Só a aparência dele já atemorizava, né? E ali vocês veem a torre da estação ferroviária de Guaratinguetá. Que a estrutura, inclusive, ela é muito semelhante à atual, né? A gente consegue claramente... Só que você imagina naquela época o peso desse maquinário, o barulho que ele fazia, né? E ele tinha que transportar tropa e equipamentos, né? Então, esse é um registro básico. Acho que eles fizeram essa foto exatamente para causar o impacto e mostrar que Guaratinguetá já protagonizava a sua participação na Revolução de 32. Então, ao fundo, você vê exatamente como está hoje, aquela torre da estação ferroviária de Guaratinguetá na Praça Condessa de Fronten. Uma forma de demonstrar força também, Coronel? Com certeza. Tudo na guerra é demonstração de poder, de força, de intimidação, e faz parte do processo bélico, né? Que bom que a gente tem essa imagem, né, Gilberto, para mostrar. Sim, claro. E você veja a determinação do soldado paulista, porque é bonito a gente olhar uma foto assim, mas imagine, vamos voltar naquela época, imagine você ficar dentro de um trem desse, completamente blindado, recebendo tiros de todos os lados, né, ataques, e sempre numa condição de mais vulnerável, né, porque um soldado ali, ele tinha que lutar contra os federais ali, então era uma guerra quase que desigual, né? Então, mas ele manteve ali o posto, enfim, foram vários episódios difíceis, a própria batalha no túnel, né? Mas o trem talvez seja um dos maiores ícones da Revolução e na nossa região, né? Que é Guaratinguetá. E o porquê do fantasma? Isso são várias histórias, por causa dos mortos, né? Que foram muitos mortos, né? É difícil você precisar exatamente quantas pessoas morreram, né? Mas é interessante a gente lembrar também que morreram voluntários, né? Sim. Porque os soldados eles precisavam de ajuda, e a ajuda vinha da própria população. Então, nessa época, foi uma união de forças para que se pudesse ter êxito essa batalha, né? Então, muita gente morreu quase assim, eu não tenho nada a ver com isso, e acabou morrendo, né? Na verdade, as pessoas se uniram, né? Para que conseguisse o fim que realmente conseguiu anos depois. Né? Mulheres também, né? Pelo que eu vi, mulheres também se voluntariaram. Várias mulheres participaram tanto no assessoramento dos soldados feridos, como tiveram algumas que pegarem armas. Também fizeram o confronto. Então, não adianta. Todo ser humano tem a sua vocação. E às vezes a vocação pode ser para ajudar doentes, ajudar crianças, e outros é para ir para a luta mesmo. E aconteceu isso também na Revolução. Essa imagem que a gente está vendo agora são alguns itens históricos, não é? É o senhor aparecendo ali, né, aquela foto que eu fiz com a comandante Maura Oliveira. A Maura está hoje em São Paulo, no Distrito 32. A gente tirou uma foto ali naquele monumento às bandeiras, numa data de 9 de julho. Exatamente. Em São Paulo, né? Em São Paulo, né? Então, para quem não conhece esse monumento famoso aí, né? Ele é próximo do obelisco do Ibirapuera, e a gente fez uma foto só simbólica, né? Para poder ilustrar a data. E logo depois tem uma foto nossa no interior do obelisco, onde existem os restos mortais de vários combatentes, entre eles, né? O Martins Miragaia, Drauzio Camargo,
Aí aparece uma foto próximo de objetos, itens, né? Da Revolução. É a foto 2, essa aí, Isso, né? exatamente. Ali mostram os capacetes e mais alguns documentos, bornal de armamento, né? Coldre, né? De armamento. Lá dentro existe muitos itens a mais, né? Mas é um lugar muito, muito interessante de se visitar. Quem estiver lá no Ibirapuera, no Obelisco, entra lá dentro e vai ver, além desse cubículo, né, de vidro com esses pertences, vai ver os túmulos e as gavetas onde estão o nome de vários falecidos. Um dos falecidos chama-se Paulo Virgínio, que dá o nome à rodovia que liga Guaracunha. Aí esse é o comentário. Essa cruz foi feita a metros de onde esse herói Paulo Virgínio, ele não entregou as tropas paulistas para as tropas legalistas e foi morto nesse local, alguns metros ali. Aí fizeram esse monumento em homenagem a ele, como herói da Revolução de 32. A SP-171 dá o nome Paulo Virgínio como herói de Cunha. Fica logo depois da passagem da entrada da cidade. Bem na divisa com Paraty, né? Para que seja bem destacado. Nós estivemos, inclusive, eu acho que ano passado, fazendo uma solenidade lá. E os restos mortais dele foram levados para esse mausoléu que você viu, onde aparece a minha foto. Ele também está com os restos mortais lá. Mas é um herói de Cunha e dá o nome à rodovia que liga Guaratinguetá a Cunha, Paulo Virgínio. A gente sempre passa e fala, quem é? Se pergunta. Essa é a Essa moeda, né? De 32. As famílias forneciam sua prata e seu ouro para produzir riqueza e fazer a compra de munição, fabricação de armamento, maquinário, roupas. E essa era a moeda de circulação no estado de São Paulo na época lá, comemorativa também. Lute por São Paulo. Essa é a famosa matraca. A matraca é aquele artefato feito de madeira e metal que simulava o barulho de uma metralhadora. Como as tropas de São Paulo não tinham muitos recursos, né, para poder combater, se utilizava do ardil sonoro, né, para poder alertar as tropas inimigas. Olha, quem não tem armamento. Cão. Exatamente. Essa matraca foi muito utilizada principalmente na divisa ali de Cunha e Guaratinguetá e no túnel, que tinha uma acústica muito forte. Então você fazia aquele barulho com a matraca, quem estava do outro lado não ia botar a cabeça para ver o que está acontecendo lá. E é alto mesmo, né? É alto. E foram várias dessas que foram utilizadas na época de 32 e agora viraram relíquia. E onde é que está, para a gente ver se é alto A mesmo? gente encontra, por exemplo, acho que em Cruzeiro, né, que tem vários artefatos e justamente lá no Obelisco, né, em São Paulo. É uma experiência interessante, né, Gilberto? Sim, a gente muito. entender, porque como vocês falaram no começo, é um conflito, é uma demonstração de força. Por mais que você não tenha tanta força assim, você precisa demonstrá-la de alguma maneira, luta né? com as armas que tem no momento, né? E esses registros são muito, muito interessantes mesmo. Tem outras imagens também, depois da matraca, das tropas de Aparecida, que a gente fala muito de Cruzeiro, falou de Guaratinguetá, mas Aparecida também faz parte, Batalhão né? Padroeira. Aí você vê um congraçamento entre os religiosos e os militares que estavam em concentração na região de Aparecida. Ou seja, não é simplesmente um evento militar. Havia envolvimento social, havia envolvimento político e religioso. Os próprios padres da época, os religiosos da época, entendiam a necessidade desse movimento pelo prol de São Paulo e faziam questão de estar presentes para abençoar e confortar, inclusive, né, aqueles que acabavam sofrendo baixas, se machucando em convalescência, perdendo membros, perdendo visão. Então havia a participação, o envolvimento da parte religiosa. Essa foto é emblemática, né, porque é aqui, Aparecida, né, a estação ferroviária. Olha a quantidade de voluntários e militares que estavam aguardando condução para poder ir para os pontos estratégicos e participar dos combates. A estação de Aparecida está aí para todos, né, verem que a mobilização era muito grande e a linha ferroviária, né, os veículos ferroviários eram cruciais e fundamentais para esse transporte de tropas na região do Vale Paraíba. Era a estação ali, a saída, né? Era o ponto de partida. Exatamente. Aqui em Aparecida. Então, muitas pessoas aqui em impressionantes. Aparecida e Guaratinguetá, houveram quartéis generais.
O ex-coronel Euclides Figueiredo, que é pai do último presidente militar, João Batista de Oliveira Figueiredo, ele estava aqui na região nessa época para definir as ações e decisões quanto à finalização da guerra. E um dos pontos mais importantes, né, que foram utilizados para poder se reunir era exatamente o quartel-general em Guaratinguetá e aqui em Aparecida. Eram áreas estratégicas importantes no eixo Rio-São Paulo, onde havia concentração de tropa e as máquinas, né, as locomotivas, para poder se fazer essas reuniões, tomar as decisões, as estratégias e tudo mais. Por isso que a gente vê na foto de Aparecida, né, a concentração de tropas. Então, olha, a imagem por si mostra a importância e a relevância da nossa região dentro desse eixo Rio-São Paulo. Uma área estrategicamente importante, como o Cruzeiro foi, por ser a ligação com Minas Gerais. Tudo isso agora é história. É história mesmo. E como que é esse trabalho, Gilberto, para vocês resgatarem, registrarem, guardar também? Porque a gente consegue viajar um pouco no tempo com essas imagens, mas, como o senhor falou, esse trabalho continua ainda, para a gente descobrir mais o que ainda não conhecemos sobre a Revolução, não é? Sim, mais pela frente. Esse é o trabalho mais importante hoje com relação a 32, é justamente o documentário e o resgate da história, até para que os jovens atuais que não tiveram conhecimento da história, eles passem a conhecer. Por exemplo, quando a gente se apresenta em algum lugar com esse fardamento, chama muita atenção e é comum as pessoas quererem tirar foto com a gente sem saber, na verdade, o que significa essa farda. E aí atrai a atenção da pessoa para a história de 32. Inclusive, muitas pessoas já se uniram a gente na causa, né, de manter viva a história, por ter achado interessante a farda, ter achado interessante uma peça que viu em museu e se tornar também um pesquisador e um defensor da história, um guardião da história. A gente fala que nós somos guardião da história. Porque se você não levanta essa história, ela tende a se perder com o tempo. Então, o meu trabalho, por exemplo, é de fazer com que a história permaneça viva. Nós começamos, inclusive, há pouco tempo atrás, a gravar um filme que conta a história, faz uma dramatização da história de 32. O nome desse filme é SP32, ele é do diretor Cássio Martin, de São Paulo, que hoje deve estar com certeza ali no obelisco do Ibirapuera, participando da solenidade. Mas esse filme, eu sou coprodutor desse filme, junto com ele. E a gente já gravou cenas em Guaratinguetá. A nossa ideia é gravar cenas na região de Cunha também. Então já está avançado. Está avançando já até a gravação. Sim, sim. Nós estamos tentando, né? É muito difícil hoje em dia, no momento atual político que a gente está vivendo, é muito difícil você conseguir patrocínio para esse tipo de história. Então, uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é que todos nós fazemos o que a gente pode com as condições que a gente tem, né? Porque se a gente for ficar esperando o melhor momento, a gente não faz nunca. Sim. Né? Então, nós já gravamos cenas em Guaratinguetá. E o interessante é que a gente, dentro do nosso grupo, nós temos pessoas que fabricam as fardas. Né? Nós temos a Ana, lá em São Paulo, que ela é membro do nosso grupo, ela fabrica as nossas fardas. Nós temos pessoas que fabricam os equipamentos, o capacete, o armamento feito em material de resina, que representa exatamente o armamento que era usado na época. Então, se você assistir cena do filme, realmente ele retrata com o máximo de fidelidade possível o que era em 32. E um detalhe interessante que eu gostaria de ressaltar aqui é que a maior parte dos atores desse filme são policiais militares e muitos policiais militares que estão na ativa. Então, a proposta do filme é que a gente faça, como foi em 32, a união da sociedade civil com os militares, com a polícia militar no caso, né? Então a participação especial de policiais militares nesse filme é algo grandioso para a gente, entendeu? Para fazer com que o jovem veja as forças públicas com outro olhar, que são os nossos defensores, né? E a dinâmica de um filme também atrai mais, não é mais atrativo para os jovens ter Sim, é interessante, você participar, um set de filmagem, a produção do filme, o fardamento, a preparação, você tentar refazer uma trincheira e
como era em 32, isso demanda uma logística grande. Então, a gente atrai pessoas curiosas. Então, todas as pessoas que quiserem podem participar. Às vezes, alguém é bom em fazer cenário, outro é bom em fardamento, outro é bom em encenar, enfim. E a gente vai usando um pouco de cada um para poder construir a história, reconstruir a história. E tem mais algumas imagens também, a gente está fazendo essa memória da Revolução de 32, são registros do grupo Heróis Desconhecidos no obelisco lá em Guaratinguetá, que você estava mencionando, né? No início do obelisco, né, Coronel? É um monumento para valorizar essa memória também, essa história. Nós fizemos esse obelisco justamente para homenagear os heróis desconhecidos que estão relacionados numa placa. Ele está bem na entrada de Guaratinguetá. Essa é uma parte do grupo nosso, né? Que está um pouco em São Paulo. Eu estou aqui com o Gilberto, mas é a forma que nós encontramos para poder, no caso de Guaratinguetá, homenagear os heróis desconhecidos. O nosso grupo é o único grupo do Vale do Paraíba que cultiva a memória de 32, infelizmente. Nós temos histórias, temos relíquias em Taubaté, Cruzeiro, Cachoeiro Paulista, outras cidades como Queluz, tem relíquias, tem informações, mas o único grupo é nosso, de Guaratinguetá, que está ativo e fazendo as nossas atividades. Eu queria só fazer um comentário sobre o que o Borges falou, sobre o filme SP-32. Não existe produção cinematográfica no Brasil que reporte o heroísmo e o trabalho que foi feito na época de 32. Existe aquele livro da Maria José Dupré, chamado Éramos Seis, que se transformou em novela. Em 1976, 70 e pouco, foi uma edição, eu era criança, eu assisti. Depois foi feito um remake pelo SBT nos anos 90 e agora recentemente na Rede Globo, mas totalmente deturpado. Ele conta uma parte da história de 32. Foi a única obra nessa parte, né, de teledramaturgia que citou a Revolução de 32. Eu acho que a novela dos anos 70 era mais, vamos dizer, legítima a história do filme. Conta uma família de 6 pessoas. Um deles, o filho mais velho, se voluntariou para trabalhar em 32 e morreu na Revolução, lutando. Então, é importante que se produza, né, na parte artística, na dramaturgia, histórias referentes a 32. Esse tipo de história pode revolucionar, inclusive, a sociedade sob a consciência da importância do envolvimento social. Mas voltando ao grupo, então vocês viram uma parte do nosso pessoal ali no obelisco, e a gente faz questão de homenagear os heróis desconhecidos, que apareceu numa placa, né? Num determinado momento. Aí. Exatamente. São pessoas que morreram, né? Que lutaram na Revolução de 32, que ninguém conhece, da cidade de Guaratinguetá, e que nós fazemos questão de homenageá-los nesse obelisco, e para todo mundo que entra na cidade não sabe o que é aquele obelisco. Onde é que está exatamente? Onde é que está mesmo? Ele está exatamente na rotatória do Spani, na entrada da cidade de Guaratinguetá. Dá para ver a Dutra ali. A plaquinha está no obelisco. Certo. Tem as placas da entidade e dos heróis desconhecidos, né? Então, esse movimento foi feito, inclusive com o auxílio do falecido Sr. Edson Galvão, uma pessoa muito importante dentro do contexto da nossa entidade, e ela agora é a homenagem perene para que todos saibam que Guaratinguetá não tem só o São Frei Galvão, né, que é o primeiro santo brasileiro, tem heróis e tem protagonismo na Revolução de 32. Ali do lado está a placa que mostra o Paulo Virgínio, o que dá o nome à rodovia que liga o Aracunha. Bem ali também, pertinho nesse eixo, né, nessa rotatória. Bem na entrada de Guaratinguetá. Bem na entrada de Guaratinguetá. Ninguém não consegue perceber a existência desse obelisco. Será que eles vão deixar de ser desconhecidos? A gente espera com o trabalho nosso. É esse o objetivo. E o filme também vai ajudar, né? Eu acredito que sim. Gilberto, você falou da dificuldade para poder produzir, para investir no filme, a questão, não só aqui em Guaratinguetá, mas Brasil, do modo geral, para a gente encerrar, o senhor pode deixar algum recado para quem queira colaborar, queira contribuir também com essa produção? A dificuldade que a gente tem é justamente por conta do interesse do jovem hoje, né? A grande maioria das pessoas que defendem, que estudam a causa de 32, são pessoas que já de mais idade e tal.
E é difícil você convencer um jovem hoje a uma causa, a manter vivo essa história, né? Então, o filme, o set de filmagem, o ambiente de filmagem, uma produção, é uma coisa que, de uma forma geral, ela atrai curiosidade, né? As pessoas acham interessante. E o próprio cinema, ele é uma coisa que cativa as pessoas, né? Tem um pouco de status quando você trabalha com cinema. E então, a gente, através do filme, pessoas que se voluntariaram a participar das produções acabaram defendendo a causa, porque começaram a conhecer a história gravando, né? Então, eu imagino que o filme além de ser uma maneira de você eternizar a história, é também uma forma de atrair as pessoas que futuramente vão assistir esse filme e perceber que ali naquela produção daquele filme, a maior parte das pessoas são realmente voluntários. São pessoas que estão defendendo a causa. Né? É isso aí. Gilberto Borges, que é documentarista, voluntário e pesquisador também da Revolução de 32. Obrigada por ter falado conosco. Eu que agradeço. Obrigada pela presença. Seja sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado. Muito obrigada também ao coronel Elcio da Silva Vieira, que é presidente da Sociedade Heróis Desconhecidos de Guaratinguetá. Muito obrigada por essa aula aqui conosco no Jornal Regional. Eu agradeço a oportunidade. E peço a oportunidade de outras vezes a gente pode estar aqui para apresentar mais informações, notícias e histórias da Revolução. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos. Amém.